É por isso que não pode criticar o Paquetá. É por isso. É porque em um lance ele mostra para o que ele veio, por que ele voltou para o Flamengo, o porquê que investiram esse valor multimilionário nele. É um lance, um detalhe, um gol que ele faz, que inclusive é um gol muito polêmico, que foi muito questionado em relação à arbitragem, em relação a erros que foi cometidos ali, mas nesse vídeo aqui, inclusive, eu vou mostrar para vocês o detalhe do gol, do momento da falta, de um outro ângulo que mostra claramente a verdade em relação a essa suposta falta que os jogadores do Botafogo ficaram questionando ali, a torcida ficou questionando, mas é importante a gente ver desse ângulo que mostra realmente e os mínimos detalhes em relação a esse gol, se de fato foi um gol legal ou não. Fato é que o gol acontece aos 18 minutos do primeiro tempo. O Paquetá, que não vinha fazendo uma grande partida ali, já tinha errado uma cabeçada ali na área. A gente estava acompanhando o jogo e eu vi que ele não estava entregando muito, mas é aquilo que eu disse. Em um único lance, em um detalhe, ele consegue resolver uma partida. E foi nesse detalhe que foi de extrema importância e um gol importantíssimo, inclusive um golaço, tá? Uma jogada de mestre, uma tacada de sinuca mesmo. O gol parece uma tacada de sinuca. Uma tabela com o Bruno Henrique, a gente viu que ele chuta pro gol colocado e um golaço que foi feito por Paquetá. Mas a pergunta que ficou nesse jogo é em relação à arbitragem. Se de fato foi um gol legal, se esse gol do Paquetá foi um gol roubado ou não. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a verdade em cima do lance que aconteceu envolvendo o jogador do Botafogo e também o zagueiro do Flamengo, o Vitão, que segundo alguns torcedores, segundo jogadores do Botafogo, ele teria cometido uma falta. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que a verdade, ela sempre vai aparecer, independente se é no futebol ou não, ela vai aparecer e os detalhes, eles mostram isso. Os fatos, eles nos apresentam isso e eu vou compartilhar com vocês aqui essas imagens que mostram claramente o que realmente aconteceu naquele lance, até porque ficou meio duvidoso na transmissão que a gente via, de fato não tinham passado essa imagem, de fato não tinham liberado essa imagem para transmissão e lógico, isso gera dúvida no torcedor no momento em que está assistindo o jogo, gera dúvida até mesmo no time adversário se de fato foi falta ou não, se o gol foi legal ou não, mas fato é que a gente está aqui para mostrar os mínimos detalhes do que realmente aconteceu e eu quero que vocês prestem bastante atenção a partir de agora nessas imagens que foram liberadas e que mostram esses detalhes, inclusive, do que realmente aconteceu naquele lance e eu chamo a atenção para vocês para mostrar a vocês a verdade em cima do lance, em cima daquele momento em que eles exigiram a falta, exigiram cancelarem o gol e a gente precisa mostrar para vocês se realmente foi falta ou não. Bom, antes da gente ver o lance aqui no detalhe, quero pedir para você chegar chegando, deixando muito like, para você chegar chegando, compartilhando o máximo que você puder, para que mais pessoas possam ver, para que mais pessoas possam entender esse detalhe no momento do gol do Paquetá, um detalhe que foi crucial para que a bola caísse nos pés do Bruno Henrique e o Bruno Henrique só ajeitasse o Paquetá e o Paquetá empurrar para o fundo da rede. Então, para você que é novo também, chegou através dos compartilhamentos, considere se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações aqui embaixo, sendo assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto aqui todos os dias e principalmente vai fazer parte desse time que a gente está com uma meta de chegar a 1000 inscritos aqui nesse canal, então faça parte desse time, faça parte dessa família de comentaristas e, logicamente, eu quero saber a opinião de vocês diante desse lance que eu vou mostrar para vocês, dessas novas imagens que foram cedidas a partir de agora dentro do jogo e eu quero que vocês prestem bastante atenção, inclusive, nessas imagens que foram divulgadas. Bom, vamos lá então. Dito isso, preste bastante atenção, tá? Esse é o momento em que a bola ela chega nos pés do jogador do
Botafogo. Bom, então esse é o momento em que as imagens mostram o real, a realidade em cima do lance da falta, tá? Da suposta falta que foi exigida pelo torcedor do Botafogo, pelos jogadores do Botafogo também. Então preste bastante atenção. Olha só, a bola ela chega para o jogador do Botafogo, tá? Então você vai vendo em cima do lance a bola, acompanhe a bola, tá? Presta atenção. Esse é o momento, tá? Do lance que foi questionado pelo torcedor. A bola, ela passa direto. E o Fitão tá vindo na velocidade. O jogador do Botafogo nem sequer encosta na bola. Nem sequer encosta na bola. Prestaram atenção? E aí o Vitão estava vindo na velocidade e, de fato, ele empurra o jogador do Botafogo. E aí, é lógico, isso dependeria do critério da arbitragem para definir se foi falta ou não. Falta sem bola. No caso, seria uma falta sem bola. Mas fato é que essa imagem, inclusive, ela mostra nitidamente. E essa imagem, inclusive, ela não tinha sido mostrada na transmissão. Olha aqui, a bola chega, tá? A bola é lançada para ele não encosta na bola, gente. Ele não encosta na bola. E tá nítido para todo mundo ver que ele não encostou na bola. E aí, é lógico, os torcedores, os jogadores do Botafogo desesperados porque tomaram um gol. E eu tenho certeza que se não tivesse tomado o gol, que na sequência foi o gol do Paquetá, nessas imagens aqui a gente vê também, ó, que ele não encosta na bola. Prestar atenção que ele não encostou na bola. Deixa eu mostrar para vocês aqui nesse ângulo de frente. Olha só, ele não encosta na bola, gente. Esse ângulo agora de frente. Olha isso. Ele não consegue dominar a bola. Não consegue dominar a bola. E aí, em cima da arbitragem, a arbitragem entendeu isso que eu estou mostrando para vocês, que ele não encostou na bola, que ele nem sequer dominou a bola. E, obviamente, em seguida, vem o gol do Paquetá, que claramente saiu desse lance. O Flamengo aproveitou o erro dessa jogada, ele aproveitou o erro desse jogador, Bruno Henrique recebe a bola, tá? O Bruno Henrique recebe a bola, através de um erro do jogador do Botafogo, que foi sim um erro do jogador do Botafogo, não foi falta, claramente deu pra gente ver que não foi falta, e o Bruno Henrique pega então e lança o Paquetá, que estava muito bem posicionado, rola pro Paquetá, e o Paquetá empurra por fundo da rede, que também, diga-se de passagem, o goleiro do Botafogo também estava muito mal posicionado. Então, é aquilo. Não adianta chorar, agora já passou, já deu, tá nítido para todo mundo ver que não foi falta, o jogador do Botafogo nem sequer encosta na bola e agora é tarde. Não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Ele errou, ele não consegue dominar a bola. O jogador do Botafogo não consegue dominar a bola. Um jogador profissional não consegue receber uma bola e dominar a bola que vem para ele. E depois quer ficar chorando, e depois quer ficar pedindo falta em cima de um lance que ele nem sequer consegue jogar, que ele nem sequer consegue dominar, e obviamente o Paquetá, ele recebe essa bola do Bruno Henrique e não perdoa. E mais um outro detalhe, o goleiro do Botafogo estava muito mal posicionado nesse lance do Paquetá, nesse lance do gol do Paquetá. E a gente vê que, por erros deles mesmos,
eles querem ficar questionando o gol do Paquetá, que foi um gol legítimo, e mostra que de fato que de fato ele foi e mostra agora, dá resultados agora em relação a esse investimento multimilionário que o Flamengo fez em cima dele, e a gente vai ver muitos gols, muitos e muito mais gols do Paquetá, porque é aquilo que eu disse, não se pode criticar um jogador que simplesmente em um lance ele define uma partida. Ele define uma partida. A gente sabe que o Flamengo não esteve bem, o Flamengo não esteve 100%, mas em alguns detalhes de bola trabalhada, como o gol do Pulgar de escanteio, o Flamengo vai lá e resolve. Agora, o Botafogo, ele simplesmente não consegue jogar, ele simplesmente não consegue dominar uma bola. Jogadores que não conseguem fazer absolutamente nada. Aquele Arthur Cabral que entrou não fez nada, nem encostou na bola. A partir do momento que ele entrou no jogo, ele nem encosta na bola, gente. E aí quer questionar a arbitragem, quer questionar um gol legítimo, que tá nítido para todo mundo ver através dessas imagens que eu mostrei para vocês, que não foi falta, a não ser que a arbitragem entendesse e interpretasse que foi falta sem bola. Aí sim poderia ter sido uma falta. Mas a arbitragem entendeu que estava fora do lance da bola, que ele não dominou a bola, que o erro foi dele, inclusive. Agora, não sei você o que pensa. Não sei você o que acha, inclusive, em relação a esse lance que eu mostrei para vocês. Acha que foi falta? Foi muita falta? Acha que foi um lance normal, que não foi absolutamente nada? Que é o que eu quis mostrar para vocês aqui, a verdade sobre esse lance, que até então era questionado, que até então era dito que foi um gol roubado para o Flamengo. Fato é que as imagens mostram totalmente o contrário. Então eu quero saber o que você pensa em relação a esse lance polêmico.